200. Eu falei, qual foi? Eu, oxi, de vantagem, fiz as contas rapidão na mente, tá ligado? Tava com 25 contas e falei, vou sair daqui rico, meu irmão. Se organize, se organize, se organize, se organize, se organize, se organize o seu coração. Se organize, se organize, se organize. Maravilha, boa noite. Estou muito alegre, gente, muito alegre. Vou dizer a vocês porque eu estou alegre. Nessa noite vai ser um tempo bom. Socorro! Vamos começar com uma música top. Kikil, mandar logo um beijão pra você. Valeu, Kikil. Bruna. Rafa. Só alegria. Lorena, Salvador, Luan, Rubens, meu prefeito Rubens, você é outro nível. Bora, Poliana, levanta as mãos aí, vamos dançar, se alegrar. Daqui a pouco o pastor Policarpo. Eu quero que vocês escutem esse louvor aí. Daqui a pouco nós vamos chamar o pastor Policarpo. Eu quero dizer para você, é da minha alegria, gente. Eu estou muito alegre. Eu vou compartilhar com vocês já, daqui a pouco. Escuta essa música. Me organizando que eu posso desorganizar o que for. Quem foi que disse? Amor de verdade não existe. Quem foi que disse? E quem não é rico vive triste. Quem foi que disse? Que tem que morrer para ver Deus. Ouça o convite. Chega! Se organizar, Ei, Tiagão! se divertir pra se libertar. O escravo canta passeado em a veja toda a beleza que há. Contra toda figura que tá no Brasil, o negócio só nos cabe a poesia, vai. Não sabia, meu rap é Bahia, pai. A levada do Chile! Um abraço pro povo do Chile. É preto no Brasil, leão, o Gil. É mubica de Naia, ilha no mapa, família com milhões de views. Não, haitiano no centro, correndo do rapa, com a sopa no cesto, lutando com a fome. Edna, olha tanta gente boa aí, cara. Edson. Se organize. Policarpo, já eu te chamo aqui. Se eu terminar essa música, eu vou chamar o pastor Policarpo, Fernanda, Rubens. Você mora aqui, Rubens. Top demais. Vou deixar bem baixinho aqui, porque agora eu vou chamar o pastor Policarpo e... Se organize, se organize, se organize. Boa noite, gente, graça e paz, vocês estão bem? Nós teremos uma noite maravilhosa com o nosso pastor Policarpo. Hugo, um abração aí. Cris tá aí, olha, Silene, minha amiga, é gente demais, olha, coisa boa. Pastor Lodônio, grande pastorzão, te amo, hein, pastor? Sucesso aí na tua terra. Então, gente, eu quero dizer para você da minha alegria hoje à noite. Sabe qual é a minha alegria, cara? Estar dançando aqui, louvando, cara. Olha, gente, nós passamos de mais de 5.000 pessoas no nosso Instagram. Olha que bênção. Muito obrigado a todo mundo que está me seguindo aí. Daniel de Jesus, um abração. Olha, mais de 5.000 pessoas está me acompanhando no Instagram. O meu canal no YouTube já está chegando a quase 1.000 pessoas.
e eu vou começar a fazer ao vivo lá também no nosso canal. Vou começar a dar aula agora no Rema e vou para Maceió, e de lá a gente vai transmitir os bastidores da fé lá em Maceió. Então, rapaz, ó, se conecta, fica junto. Você que ainda não está no meu canal, por favor, entra lá, compartilha, né? Participa do nosso canal. Gente, olha, tem muita coisa boa, tá vendo umas ideias maravilhosas aí para abençoar milhares e milhares de pessoas, ok? Então, eu estou muito alegre, gente, muito contente mesmo. Nós estamos com mais de 5 mil pessoas, 5.010 por aí, 5 mil e poucas pessoas já está acompanhando o nosso Instagram e vem acompanhando nessa quarentena, né, nesse período aí. Muito obrigado por você estar me acompanhando, estar nos ajudando, sabe, a levar essa palavra da fé, da alegria do Senhor a milhares de pessoas que estão desesperadas. Eu sei que nós vamos ainda conseguir mais. Tem uma meta forte esse ano para a gente entrar nas casas das pessoas, para a gente alcançar novas pessoas. Olha Bruno aí, ó. Brunão, cara, vou marcar outra contigo aí, viu, cara? Uma live poderosa. Então agora eu quero marcar no meu canal no YouTube, vai ser legal, forte demais. A gente está programando muita coisa boa aí. Então obrigado a todos que estão me seguindo no Instagram. Nós passamos da casa de 5 mil pessoas, 5.010, já está por ali, alguma coisa assim, ok? Vou chamar o pastor Policarpo, nós vamos conversar com ele. Ele é pastor, ele é professor do Rema, né? Isso é uma onda. Então vai ser muito bom, viu? Muito bom mesmo. Ter você junto conosco, participando, né? E interagindo aí. Olha, muito obrigado mesmo. Vou chamar o pastor Policarpo aqui. Ele está aqui, olha aí. Acompanhe lá, cadê o pastor? Olha, Cláudio aí. Hello. Oh, meu nobre! Acabou de tomar um banho, o cabelo tá bem pretinho aí, o que foi isso? Olha, rapaz, deu uma arrumada, só esqueci perfume, não pus perfume aqui, ó, mas... Tá ótimo, meu pastor. Pastorzão, cara, a música tava boa mesmo, viu? A música tava ótima. Cara, eu tô feliz, passamos da casa de 5 mil pessoas no nosso Instagram. Uhul! Alegria maravilhoso. Mesmo, essas pessoas sendo abençoadas, nos acompanhando, e cada dia mais aproveitando as pessoas. Aproveitando, já pede para quem entrou aí, já compartilhar, vai compartilhando, porque quanto mais pessoas possam ouvir hoje à noite, possam estar conosco hoje à noite, certamente serão grandemente abençoados. Eu já adianto para vocês, olha, senta aí que lá vem história. É isso mesmo, pastorzão. Eu quero que você conte as suas histórias aí todo dia. Então, olha, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, porque aí eu vou dar um espaço para o senhor contar suas histórias maravilhosas. Então, quero lhe agradecer, né, por ter aceitado o convite, estar junto conosco. Um tempo bom, né? Você tem sido um grande referencial para a nossa vida. E obrigado mesmo, muito obrigado mesmo por participar. E eu quero que depois você se apresente aí. A gente vai estar conversando também com o pessoal que está entrando aí, vou fazer perguntas. Certo. Mas já quero te deixar à vontade aí. Seja bem-vindo. Fala aí. Eu quero, antes de mais nada, agradecer também pelo convite, Abraão. Fico muito lisonjeado, né, honrado, confesso, porque eu sei que num momento como esse, né, de pandemia, de reclusão, né, a gente, querendo ou não, irmão, a gente precisa realmente experimentar a palavra de Deus em ação, né? E como eu disse na chamada hoje cedo, olha, duas coisas tem que caracterizar os cristãos. A primeira é viver pela fé. E segunda, é uma vida de alegria, né? Então, é isso que a palavra sempre diz. Eu hoje li um texto que sempre me, assim, perseguiu e eu falava, meu Deus do céu, mas será que é isso mesmo que está aqui? Em Romanos capítulo 15, verso 32,
o apóstolo Paulo, ali pelo verso 30, ele está dizendo para os romanos que ele agradece a Deus pelas orações de todos eles, porque ele estaria chegando até eles com uma oferta. Aí ele disse, eu quero que vocês orem para mim, para que esse meu serviço no Senhor seja bem aceito pelos irmãos. Mas também as vossas orações vão me guardar de malfeitores, né, de salteadores, de ladrões pela estrada. Mas de repente, no verso 32, ele diz assim, e orem por mim, porque eu pretendo chegar até vocês repleto de alegria para a gente recrear juntos. Quando eu li essa palavra, na minha versão revista atualizada, fala recrear. Me remeteu ao meu tempo de criança, que não faz muito tempo, né? Mas me remeteu ao meu tempo de infância. Recreio. Rapaz, a gente estudava, a gente batalhava, né? Para aprender, e era um esforço grande, mas nós ficávamos com o olho no reloginho. Vai tocar daqui a pouco. E era tocar, nego, e a gente, ó, rapava a pé pro recreio. No recreio. Meu Deus, que alegria. A merenda, pastor. Não, a diversão do recreio era tudo que a gente desejava. E aí eu vejo o apóstolo Paulo dizendo aos romanos, olha, eu não quero chegar até vocês para a gente apenas fazer seminários, curso teológico, vigília, oração, consagração, tudo isso é bom, mas, gente, o tempo do recrear, o tempo da alegria, estar junto, cara, isso deve ser a marca do crente. Como bem dizia nosso pastor e apóstolo Bud, quando a gente chegava meio triste para ele, ele dizia assim, tá doente, irmão? Com essa cara de jumento, né? Então, minha gente, vai divulgando aí, ó, vai divulgando. Começamos com 40 e poucos, agora já passou de 51. Por favor, mete o dedo, senta o dedo aí e você compartilha para os seus amigos, compartilha até para os seus inimigos. Hoje à noite ele se converte. Ei, pastor, como foi a tua conversão e aceitou Jesus e também como chegasse no verbo da vida? Conta aí. Muito bem. É difícil eu resumir, querido, porque, assim, foi um tempo maravilhoso, um tempo muito bom. Eu me converti em 2 de novembro de 1990, né? Então, finalzinho de ano, final dos anos 90, eu me converti. E antes que acabasse esse mês de novembro de 90, a minha irmã mais velha, que havia me levado a Cristo na casa da doutora Neumann, que é esposa do Jairo, irmão de Jaime, meu querido Jaime Clementino, os três são meus queridos, né? Então, eu me converti lá na casa deles, na Palmeira, no bairro da Palmeira, em Campina Grande. Mas, uma semana, eu fui levado para a igreja que Gilson e Silvia congregavam. Porque Gilson e Silvia faziam parte daquele grupo de oração, de evangelismo, que era nessa casa da doutora Neumann e doutor Jairo, né? E aí eu fui para a igreja de Gilson. E, para minha surpresa, nessa igreja, eu encontrei você, seu irmão, o apóstolo Sérgio Pessoa, sua mãe querida, sua tia Marta Pessoa, enfim, 40 pessoas da sua igreja, da sua família, congregavam nesta igreja chamada Missão Nova Vida, lá no Catolé, né? Missão Nova Vida. Hoje se não me engano, a outra igreja. Guto diz, a outra igreja, Então, na Missão Nova Vida, do meu querido pastor Jeová Timóteo, seu tio. Isso. Tenho um carinho todo especial por ele, amo esse homem de coração, devo muito a ele, porque ainda, vez por outra, minha querida Vani, esposa, fala para mim, rapaz, você está falando igual o pastor Jeová. A forma como ele me ensinou, a forma como ele me esclarecia as coisas da palavra, ainda alguns exemplos que ele me deu ainda, Abraão, lá naqueles tempos, lá, né, em novembro de 90, exemplos hoje eu uso, né, até em sala de aula para exemplificar, né, como ficou forte aquele treinamento. Então, fiquei na Nova Vida, pelo menos por uns 2 anos, já como diácono, né, nessa Nova Vida, para quem não sabe,
era um celeiro, né? Haja vista ter pessoas tipo Carrobé e Fatinha, que eram de lá. Carrobé era tesoureiro nesse ministério, Gilson, Silvia, Sâmia, né, Laudiceia, Cortez, Lúcia, eu vou lembrando aqui aleatoriamente, Jaime Clementino, gente, era muita gente. O Guto, né, se converteu através de Gilson, mas andou alguns dias conosco na Nova Vida, né? Porque ele foi muito rápido servir ao pastor Bud, numa passada também que o pastor Bud esteve lá na nossa igreja, na Nova Vida. Não, era muita gente, muita gente. Eu lembro de profecias onde nós ouvíamos, né, que ali era um celeiro de Deus. E realmente era um celeiro, né? Se não tivesse ocorrido, infelizmente, o que ocorreu lá, certamente nós estaríamos lá, né? Mas aprove ao Senhor, né, que nós não ficamos desgarrados, porque o Verbo da Vida estava nascendo aqui em Campina Grande, né? E aí a minha esposa Avani, ela veio para o Verbo da Vida, até porque uma das minhas irmãs, chamada Polineide, minha irmã mais velha, Polineuma, foi quem me levou a Cristo. Essa segunda, ela veio para o Verbo da Vida, veio para a igreja Verbo da Vida. E aí, logo que ela já entrou para fazer o seminário do Verbo da Vida, que era chamado Centro Treinamento Bíblico Verbo da Vida. E ela formou na turma pioneira, com o Guto, com o Carrobé, né, com Herênio, o apóstolo Marquinho. Nossa, é tanta gente boa, né? Paulo do Egito, pastor Paulo Egito. Gente, me perdoe, eu não quero citar aqui nome, porque senão eu vou falhar, pecar contra essas pessoas. Mas, enfim, minha irmã formou com essa turma. E aí ela vinha toda noite, depois da aula, Abraão, passava na minha casa, abria um livro dela e dizia: meu irmão, olha o que eu aprendi hoje. E aquilo me seduzia, aquilo me encantava, aquilo me atraía. Eu dizia: deixa eu entrar nesse seminário também. Lá no fundo, eu sabia assim, que Deus... Ele queria que eu o conhecesse mais. Eu confesso, meu irmão, que eu nunca ansiei, nunca almejei, nunca desejei ministério, nunca desejei púlpito nenhum. A propósito, recusava até assim, assumir uma classe de jovens, assumir uma classe de adolescente. Eu nunca me quis assim, né? Mas o pastor Jeová, ele despertava, ele aguçava em mim algumas coisas. Ele ia exatamente ali onde... Deus queria que eu caminhasse, né? Por exemplo, ele me indicava livros. Então, sempre ele trazia um livro para mim: lê esse livro aqui, meu irmão. Aí eu ficava encantado. Chegou nas minhas mãos um livro chamado Curiosidades Bíblicas. O incrível, o insólito, o inimaginável, e tudo relacionado com a Bíblia. De um homem chamado Paulo de Aragão Lins. Ele é reitor de universidade evangélica no Recife. Então, um homem de Deus. Eu fiquei tão apaixonado pelo que eu aprendi ali, pelas curiosidades da Bíblia, e eu vi que era aquilo que me atraía. Me atraía essas curiosidades, detalhes, ver coisas que, a grosso modo, assim, lendo a Bíblia, você não consegue identificar, né? E aí eu me vi apaixonado pela Bíblia e queria conhecer mais. Só que, como algumas pessoas estavam lá no Centro de Treinamento Verbo da Vida e me mostrava mais coisa, eu queria aquilo, né? Até que eu consegui vir fazer o Centro de Treinamento, só consegui entrar no segundo ano. Já não existia mais a Nova Vida, a Igreja Nova Vida já não existia mais, né? Daí eu vim fazer companhia a Vani, né, na igreja. E assim, como eu era diácono lá na Nova Vida, então eu já cheguei no Verbo da Vida servindo, né? Sem esperar título, sem ser, chamado, convidado para alguma coisa. Não, naturalmente eu já cheguei, organizava a cadeira, juntava, ia ao banheiro, né? Ficava na porta, cumprimentava as pessoas, tal. Até que um dia... eu vou contar até, começando as histórias já do pastor Bud, né? Então, até que um ano depois, Gilson falou para mim assim: eu vou te apresentar para o pastor Bud, recomendar, melhor dizendo, porque ele vai levantar uma nova turma de diáconos aí, como você já era diácono lá, junto com o Carrobé, rapaz, então eu vou te apresentar. Daí, quando eu entrei na sala do pastor Bud, que era já na Prata, né?
Então, quando eu entrei na sala, ele estava sozinho. Gilson já foi dizendo, pastor Bud, eu quero aqui recomendar o senhor, o irmão Policarpo. Ele era diácono junto com o Carrombé, lá na igreja de Nova Vida, né? Aí ele olhou para mim e ele disse, eu não gosto da sua atitude não, rapaz. Quando ele disse aquilo, eu gelei, rapaz. Falou, não gosto da sua atitude aqui não, rapaz. Aí a primeira vez que eu fui falar com ele, aí eu disse, mas o que foi que eu fiz, pastor? Ele disse, você fica abraçando as irmãs lá na porta, rapaz. Eu não quero isso aqui não. Eu não quero você como meu diácono aqui não. Aí Gilson correu, porque Gilson foi meu pai na fé, ele foi minha parteira e ele foi minha mãe de leite também. Eu digo que uma mãe de leite é melhor do que uma mãe natural, né? Então Gilson, mais uma vez, correu para me socorrer. Ele disse, não, pastor, deixa eu explicar. As irmãs que o senhor tenha visto ele abraçando, é o seguinte, ele tem aqui na igreja 6 irmãs, 4 cunhadas, 2 primas, 2 tias, fora a esposa dele, né? 6 irmãs, 4 cunhadas, Era 2 primas e mais 2 tias. Essas mulheres é da família, mas mesmo assim eu não quero você aqui não, rapaz, eu não quero isso não. Aí me deixou de castigo por mais 1 ano. Eu só entrei no diaconato. Meu Deus. Só entrei no diaconato 2 anos. Quer dizer, fui reconhecido, né? Mas eu lembro que o pastor Jeová tinha dito para mim assim, meu filho, uma vez diácono, diácono para sempre. Então, para mim, eu já era diácono, né, tendo título ou não. E talvez, para algumas pessoas, irmãos, um tratamento como esse, né, do pastor da sua igreja tratar você dessa forma, talvez isso faça com que algumas pessoas travem. Talvez faça com que elas fiquem ressentidas, magoadas e vá embora. Mas eu aprendi que aquele homem ele tinha razão. A Bíblia diz para nós nos afastarmos da aparência do mal. E ele era muito sério com essas coisas, né? Pastor Bando foi um homem de princípios. E o que me fez ficar no verbo da vida, Abraão, foi ver nele princípios irrevogáveis. Ele era inegociável com princípios. Tá certo? Pastor, só teve essa? Só teve essa que tu passou, não? Só... Não, pastor, deixa eu fazer um negócio, ó. Quando eu fizer assim, aí tu dá uma pausa, viu? Vou falar de alguma coisa, tá certo? Quando eu fizer assim. Aí, ó, entrou aqui o pastor Vitor, o pastor Daniel de Jesus, aquele que fala, diabo velho, tu apanhou, tu sabe quem é, né? Duvalzinho entrou aí também. Então, quem foi mais aí que eu... falou aqui, a Joselito, pastor Vitor aí, ó. Grande pastor Vitor, o pessoal mesmo. Do Chile, Elza e Jean mandando um abraço para você, o pessoal do Chile. Ô, meu querido Jean. Jean, meu amado, olha, eu nunca esqueço de Jean. Jean chegou uma noite na minha casa, Abraão, eu era diácono, né, já no comecinho do diaconato, já nesse 2º ano que eu fui empossado, né? Aí o Jean chegou com a Elza lá na minha casa, aqui já na Almeida Barreto. Mas ela foi sua tia também do departamento infantil? Porque ela foi tia de todo mundo. Não, ela foi não. Não, porque eu já era crescidinho, né? Mas ela foi das minhas filhas todas, né? Praticamente, né? Eric Batera aí. Agora é pastor também, Eric Batera, que era lá do Natal. Diz. Então, então o Jean que fez comigo, ele me surpreendeu, porque ele veio até mim e ele disse, meu irmão, Deus falou comigo para eu trazer meu filho caçula para você apresentar ao Senhor. E aquilo para mim foi digo que foi um choque, né, uma surpresa, porque nós tínhamos os pastores na igreja, né? Olha o naipe dos nossos pastores, né? Pastor Bud, pastor João Roberto, pastor Janduí, pastor... Amauri, Raul, doutor Raul, né? A Mauri ainda não era pastor, né? Mas olha, veja, doutor Raul, né? E em treinamento tinha aí de Moacir, a Gerson, né? Ereno, todo mundo no treinamento. Então eu digo, mas meu irmão, ele disse, meu irmão, Deus me mostrou você como um sacerdote, como um pastor. Então, assim, as coisas foram acontecendo, irmão, não porque eu pedi, repito, não porque eu buscava, né, eu não queria essas coisas. Eu lembro de Gilson orar por mim,
e dizendo para mim ouvir seu irmão, o apóstolo Sérgio. Por umas 2 semanas, Gilson me perseguia no comércio, eu trabalhava lá com o irmão Faustino, eu trabalhava com o irmão Faustino na imobiliária, e Gilson por 2 semanas me perseguia, ligava para lá e me achava, né? E era poucos os celulares que existiam nessa época, mas Gilson achava, e uma vez que ele me encontrou, ele disse: ei, o Sérgio Pessoa tem algo para te dizer. Então, você tem que ouvir ele, né? Como ele era meu pai, ele dava ordem para mim mesmo, eu obedecia, né? Não tinha nem dizia não. Então, eu fui até a casa de Gilson, lá no Catolé, que era bem em frente à Missão Nova Vida. E quando eu cheguei lá, seu irmão estava, e Sérgio Pessoa me deu uma palavra. Ele disse: Deus me mostrou você entrando num chamado ministerial. Vai entrar definitivamente, irmão. E aí, rapaz, eu confesso que fui mais uma vez pego de surpresa, nunca esqueço a cena, seu irmão com as mãos sobre a minha cabeça, ele já era pastor reconhecido, ministro de música, né, já tinha banda, CD gravado, né, seu próprio ministério reconhecido, e eu lembro dessa cena, ele com as mãos na minha cabeça, na sala de Gilson, e Gilson agarrado nos meus pés e dando murros assim nos meus pés. Né? E Silvia ao lado, observando tudo, e eu lembro que naquele momento eu não senti tremor, não senti arrepio, não caí, nada, mas dentro de mim o Senhor falou comigo assim: Davi foi ungido 3 vezes. E aí, irmão, a história precisa adiantar, porque essa foi a primeira vez que eu senti que eu estava sendo consagrado por 2 homens de Deus. A segunda vez, quando o ministério me enviou para ser diretor do Rema em Maceió, inaugurar o Rema em Maceió, sob a liderança do pastor Claudino, lá com a igreja que ele tinha aberto. Eu fui reconhecido, fui ordenado, Guto me consagrou lá como diretor, aí Deus me lembrou a segunda, a unção que veio sobre Davi, e a terceira foi quando Jenny, um dia numa conferência, terminando a conferência de ministro, Jenny passou por mim e disse: ô Policarpo, você já foi ordenado? Eu já estava 2 anos como pastor em Petrolina. Você já foi ordenado? E Jenny ia passando assim por mim, ela perguntou: você já foi ordenado já aqui na sede, né? Na igreja. A igreja lá em Petrolina foi com você, né, pastor? Hã? A primeira igreja em Petrolina, nasceu Sim. em Petrolina, foi contigo, né? Não, foi com o pastor Washington Brasil. Ele inaugurou 2 anos e meio, eu fui lá. Agora a história é bem interessante, porque quando eu fui visitar o Washington, em Petrolina, né, ele estava conversando lá até com o irmão Saul, hoje o nosso querido irmão evangelista Saul Ramos, né, de Maceió. Ele conversava com ele, Saul tinha me dado uma carona até Petrolina, não conhecia Petrolina, nem nunca havia conversado com o pastor Washington 10 minutos. Nós nos encontrávamos nas conferências, saudava tudo mais, mas nunca tive uma conversa assim de meia hora com o Washington, né? E aí quando eu sentei lá com o Saul para conversar com ele, porque naquela noite o pastor Washington ele iria começar uma conferência de fogo e poder com o pastor Bud, Guto, João Roberto e Jenny. Né? Os 4 estavam em Petrolina. E eu vim de Maceió com o Saul, eu era diretor do Rema, Saul era meu aluno. Daí, quando eu cheguei lá, o Washington olhou para mim e ele disse: você é pastor, meu irmão? Eu falei: não, querido, eu sou um ministro ordenado, estou como diretor de Rema. Aí ele conversou com o Saul ali 5, 10 minutos, depois virou-se para mim e perguntou: você é pastor, querido? Aí eu falei: não, irmão, eu sou um ministro ordenado. Daí ele mais uma vez veio me perguntar: você não é pastor? Aí eu me senti igual Pedro diante de Jesus. Eu digo: por que você me pergunta pela terceira vez se eu sou pastor ou não? Ele disse: porque desde que você sentou aqui, Deus está gritando nos meus ouvidos e dizendo: entrega essa igreja para ele, que essa igreja não é sua não, essa igreja é dele. Então, eu não disse nada para ele, mas 8 anos, quase 8 anos antes, o pastor Band tinha me enviado para Petrolina, quase 8 anos antes, aqui em Campina. Ele falou comigo e com a Vani, disse que era uma família como a sua em Petrolina, e eu recusei ir. Porque eu achava que Petrolina era o fim do mundo, eu tinha receio de não agradar a minha família,
né, o que meus irmãos, meu pai, minha mãe, deixar toda essa família grande aqui, numa igreja sede, né, e eu estava tão bem aqui, eu era feliz no diaconato servindo, aprendi a servir, rapaz, de coração, nunca, repito, nunca almejei cargo nenhum, mas o pastor Bud disse para mim, vai para Petrolina. E eu fiquei com medo. Pastor Bud, olha, eu não conheço Petrolina, não tenho amigo, não conheço ninguém lá. Ele falou, irmão, você vai para lá, aluga uma casa, arruma um emprego e começa a ensinar na sala da sua casa. Aí eu fui dizer para ele, mas Petrolina é muito longe. Ele disse, Petrolina é mais longe do que Estados Unidos para cá. Aí eu falei, mas eu não conheço ninguém em Petrolina. Deu Ele logo disse, nas duas. era na tábua, né? Eu não conheço ninguém em Petrolina. Ele disse, eu conhecia de alguém quando eu vim para o Brasil. Tome. Então não havia argumento para ele, né? Legal. Aí ele viu assim ele viu que eu estava relutante para ir para Petrolina. Aí ele disse assim, quanto você precisa para você sustentar a sua família? Eu gostaria de sustentar a sua família por 6 meses lá até você arrumar um emprego. Aí eu chutei assim um valor, eu lembro que chutei um valor assim, e as lágrimas encheram os olhos dele. Ele disse, eu queria ter esse dinheiro no meu bolso, ou que a igreja pudesse sustentar você, mas nem eu tenho, nem nós podemos. Mas faça como eu fiz, meu filho. Vá pela fé, coloca o pé naquele lugar, vá para lá, comece. Se você não for pastor, eu mando um pastor para lá. Mas vá para essa cidade, porque essa cidade arde no meu coração. O que nós temos visto hoje em Petrolina, irmão, assim, não é obra de um homem. Não estou aqui desmerecendo o trabalho do pastor Edilson, irmão, porque o pastor Osto começou, eu estive lá. Pastor Edilson está dando continuidade, mas o crescimento é de Deus mesmo. A ideia daquela igreja lá não foi de homem, não, querido. Foi de Deus, colocou no coração do nosso apóstolo Bud. E ele disse claramente isso, pastor Abraão, quando ele relutava em aceitar que qualquer pessoa dissesse, pastor, vamos abrir uma igreja em tal lugar. Ele dizia, não, irmão, Deus me deu a visão para botar uma igreja e uma escola em cada capital do Nordeste. Enquanto não fechar São Luís e Teresina, eu não abro outra. E como é que ele agora vem dizer, vá para Petrolina? Caramba. Então, Petrolina Petrolina estava no coração de Deus, irmão, antes de existir. Então eu recusei ir, eu não fui para lá. Eu confesso a você que eu fiz como Jonas, eu fugi, eu fui parar em Salvador, fiquei 7 meses sofrendo, preso numa fábrica de pipocas e salgadinho, fui gerenciar lá, fugi do meu chamado mesmo. Então, eu fiquei 7 meses preso naquele lugar, sofri um assalto terrível, coronhada de revólver na cabeça, quase fui morto, fugi 2 horas da madrugada de Salvador, trazendo a minha esposa, Navani e meu filho Tiago vieram de ônibus com minha Tati, e eu vim num caminhãozinho, baú pequeno, com as 2 meninas menores, né, fugido na madrugada, porque o cara não pagava minhas contas, nunca vi dinheiro dele, enfim. Foi um terror que eu vivi para voltar para Campina Grande, pedir perdão ao pastor Bud, dizer para ele que eu estava muito arrependido, e ele chorou comigo, ele disse, meu filho, eu vi isso, porque ele tinha dito para mim, se você não for para Salvador por uma obediência de Deus, não tinha verbo em Salvador ainda também, então se você não vai pela obediência de Deus, não só você vai sofrer, mas sua família também. Então assim, o pastor Bud não só puxou minhas orelhas, sabe, ela é grandona, né? Mas ele me deu muitos conselhos, aprendi muito com ele, sabe? Houve histórias divertidas, né? E assim foi. Então, 8 anos depois, eu vou a Petrolina, conhecer o pastor Osto, né? Para um evento com o pastor Bud, Guto e João Roberto e Jen. E quando chego lá, aí, uma noite, o pastor Bud não foi pregar. Não foi, o pessoal também não foi com ele, e o Washington disse, eu queria te ver pregar pela primeira vez. Aí eu preguei em Petrolina. Eu fui assistir, né? Fui convidado para ir lá, mas aí eu preguei. Quando eu preguei, aí o Washington disse assim, eu não tenho mais dúvida não, essa igreja é sua mesmo, Deus estava falando no meu coração, era realidade, então tu tem que assumir essa igreja. Eu ainda levei 3 meses conversando até chegar na conferência de ministros em Mardunas. Eu pedi ao Washington, não conta para ninguém, eu e a Vani vamos ficar orando com a minha família, você ora com a minha Selene, e quando for em Mardunas a gente conversa com o pastor Bud.
E aí o que aconteceu? A Vani tinha dito assim, meu filho, nós não vamos dar um passo sequer se o pastor Bandi mais uma vez não disser para nós o que nós devemos fazer. Acreditamos que ele é um homem de Deus, que ele fala dirigido por Deus, ele quer o melhor para nós. Então, se ele não disser, a gente não sai daqui não. Nós estávamos em Maceió dirigindo o Rema. Mas quando chegamos na conferência, Carrobé disse assim, olha, quando acabar a conferência, não viaje logo não, porque pastor Bandi quer falar com você e a Vani, Claudine e Fátima. Eu tremi nas bases. Eu quase morri de medo. Falei, gente do céu, ele agora me espreme igual limão. E aí, resultado. Quando acabou a conferência, que eu cheguei lá, estava assim uma roda, pastor Bud, Jen, Guto, Maneco, Lima, Janduí, era muita gente, né? E aí eles já estavam todos sentados. Quando eu sentei, Claudine chegou com Fátima, ele já se virou para Claudine e disse, irmão, Deus falou comigo que o tempo desse irmão, desse casal lá já acabou. Então a Vani caiu no choro, porque foi isso que ela tinha pedido, né? Que Deus falasse por ele, dizendo que o nosso tempo tinha acabado em Maceió. Nós não queríamos deixar a obra incompleta. Daí o pastor Bud foi, olhou para mim e disse assim, vai para onde, irmão? Aí eu fiquei com medo de novo. Me voltou à mente, meu Deus, ele mandou para Petrolina, eu não fui. E aí Jen pegou na mão dele assim e disse, Bud, pergunta para ele se ele tem alguma cidade no coração. E aí eles, tem algum lugar no seu coração? Eu disse, pastor, naquele dia, 3 meses atrás, lá em Petrolina, o pastor Washington queria me entregar a igreja. Aí eles, não foi para lá que eu lhe mandei há 8 anos atrás, rapaz? Aí foi uma risada só, Carrobé ria de mim, ri até hoje, Guto ri, né, e todo mundo, caramba, pelo amor de Deus, eu lhe mandei 8 anos atrás para lá, cara, e você não foi, rapaz? Você não estava pronto mesmo, não, mas agora pode ir. Ai, meu Deus. Então, eu fui para Petrolina dessa forma, né? Claro, ele muito dirigido por Deus também disse, não saia de lá de todo jeito não, meu irmão, não vá embora logo não. Encontra um substituto. Então, Carrobé me orientou, e aí nós encontramos a irmã Rossana Lira, muito dedicada, né? Já era professora do Rema, e aí ele me pediu para eu passar para ela a diretoria, e Rossana assumiu a diretoria com muita maestria, fez, se não me engano, 3 ou 4 formaturas ainda em Maceió, brilhante, fez um trabalho magnífico, né? E assim foi, filho. Então eu vim para Petrolina, e veja que coisa, eu só consegui ficar em Petrolina também por exatos 8 anos. O tempo que o pastor Bandi me mandou para lá que eu não fui, foi exatamente o tempo que eu fiquei em Petrolina, eu não pude ficar 1 mês mais, 1 dia a mais. Então, Deus tem esses segredos, essas coisas, né? Mas, enfim, estamos aqui, né, contando essas histórias. Aí depois você foi para onde mais? Abriu mais quantas igrejas depois de lá? Depois teve São Paulo, né? Em Petrolina nós ainda chegamos a abrir 5 igrejas, né? Estando em Petrolina, mais 4, né? Porque Serginho, meu irmão, foi para Santa Maria da Boa Vista com a família, a 110 quilômetros de Petrolina. Depois ele veio para Juazeiro. E aí meu cunhado e minha irmã foi para substituí-lo em Santa Maria da Boa Vista. Estão até hoje lá, o pastor Valmir Ferreira e Poli Nilma. Pastoreio Santa Maria da Boa Vista. Serginho foi para Juazeiro. E nós tínhamos em Petrolina mais 2 congregações, que era com o Diego, que hoje é o pastor Diego, Isidro e Poliana, né, que são um dos braços, né, pastoral do pastor Edilson. Pastor Diego era meu socorro, né, para tudo. Então Diego ficou pastoreando uma congregação num bairro, e Alexandre e Socorro era um outro casal também muito querido, que me auxiliava muito. Eu abri uma outra congregação com ele no outro bairro, em Petrolina. Só que nós tivemos que reencampar essas 2 igrejas para a sede em Petrolina, como ficou até hoje, né? Foi me dito pelo meu supervisor na época, que era Tony e Marina, meus supervisores, que eu reencampasse essas igrejas, não deixasse congregações. Não, Petrolina não suportava ter congregações, né? Tinha que estruturar a sede, e assim eu agi, eu fiz, né? Todo mundo voltou, e hoje eles estão todos lá. Eu digo que, assim, eu fico muito feliz quando chego lá, que vejo aquelas pessoas que, para mim, eles se cumprem na profecia de Isaías, que diz que antes de se alargar as tendas,
né, de estender bem as tendas, as amarras, disse que tinha que fixar bem as estacas. As estacas são essas pessoas que estão até hoje lá. Porque sem as estacas não adianta crescer, certo? As estacas são as pessoas, irmão, que ficam conscientemente suportando. Elas estão lá operantes, elas estão lá atuantes. E assim, Petrolina tem se mantido, graças a Deus. Né? Sim. Então, depois de lá, eu fui para... eu fui convidado para ficar no Rema. Né? Quando entreguei Petrolina, eu queria vir para Campina Grande refazer escola de ministro, porque eu fiz escola de ministro pela metade. Tinha que viajar de Petrolina para cá, né? Quase 700 e tantos quilômetros, eu viajava de Petrolina para cá, de ônibus, e era muito, muito dificultoso para mim, eu fiz pela metade. Então eu queria vir para Campina Grande refazer escola de ministro, Guto me aceitou, mas Canrobé disse bem claro assim, eu acho que para você é uma perda de tempo. Porque pela sua experiência, você refazer a escola de ministro, você vai ver na escola de ministro o que você já viu na prática. Então, se você vier trabalhar no Rema, então eu vou dar para você pelo menos aí umas 10 matérias. Olha quem chegou aí. Ele falou com a Vani, aí disse, me dá ele para mim, que eu preciso dele aqui 10 para 10 matérias, né? Naquela época, 10 matérias, Jesus de Nazaré, misericórdia, era 20 dias em média, né? De cada matéria. Então, 10 matérias. Então, 2011, 2012, até 2013, né? Eu saí no final de 2011, 2012, 2013, eu fiquei itinerante pelos Remas, mas eu fui morar em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Estive lá com o pastor Josimar Lima e sua família, né, a sua querida e ex-esposa, a irmã Linda, também me ajudou muito, eles me ajudaram bastante lá. Eu estive em Maceió, estive em Campo Grande, até que Manassés Guerra, que era diretor, que era o supervisor de lá, um dia falou para mim, né, que ele e Guto achavam que eu estava perdendo tempo ali parado só na escola, né? Ele disse, rapaz, tem muito território para se conquistar. O sul do país, por exemplo, nós temos poucas igrejas, cara. Vamos voltar. Vocês têm coração de pastor, né? Tudo que vocês já viveram, experiência de vocês. E aí Manassés preparou uma cidade para eu ir abrir uma igreja lá. Não lembro agora exatamente se era Criciúma. Eu não lembro bem o nome da cidade. Mas Manassés se preparou, né, um grupo ele tinha lá e queria que eu fosse. Nós marcamos dia e hora para ir, ele e o André Martins, né? Só que esse grupo, poucos dias depois, ele se dissolveu. E aí se dissolveu esse grupo e aí eu não pude mais ir. Daí eu visitei Balneário Camboriú, né? Estava por lá, fui para Balneário Camboriú, fui para Itajaí. E lá em Itajaí fui pregar numa igreja de um pastor que fazia rema em Blumenau. E 2 dias eu preguei lá. Quando terminou o último dia, o pastor queria me entregar a igreja. Tome conta da igreja, venha ser nosso líder aqui. Nós somos 6 alunos de rema, não sei o quê. Tem um apartamento aqui em cima, você já mora, a gente acerta um salário. Eu falei, não é assim não. Aí levei eles até Curitiba para falar com o Manassés, para Manassés explicar para ele que não era bem dessa forma, mas eu cheguei até a alugar uma casa em Balneário Camboriú, para começar uma nova obra lá também, né? Manassés tinha no coração abrir uma escola de ministros em Balneário Camboriú e queria que eu estivesse lá para dirigir essa escola de ministros, porque ele queria pegar a turma de Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba e Blumenau, onde tinha rema nessas épocas, né? Então, Balneário fica no meio e era para estar lá. Mas não deu certo. Como eu disse, cheguei a alugar uma casa, não deu certo e, enfim, terminei voltando para Campo Grande e lá de Campo Grande, aí o Manassés mais uma vez veio falar conosco, a Vanessa, olha, Manassés, eu tenho muito desejo de conhecer o interior de São Paulo. E aí ele disse, olha, nós não temos igreja em Sorocaba, Piracicaba. Quando ele falou Sorocaba, o nome soou muito bem. A partir daquele dia começamos a estudar a cidade, ler muito, ver os vídeos, filmes. Eu me apaixonei por Sorocaba.
Nossa, quando eu vi Sorocaba, 50 cursos profissionalizantes, 17 parques, um zoológico internacional. Gente, eu fiquei encantado por Sorocaba. E aí, em 2013, né, com a morte do pastor Bud, eu arrumei a desculpa, me despedi do pastor Josimar e vim embora para Campina, né, já no final do ano, mas logo em seguida, em fevereiro, a gente chegava em Sorocaba sem conhecer ninguém, sem ninguém estar nos esperando. Chegou eu e a Vani e um filho, e aí nós ficamos em Sorocaba para inaugurar uma obra nova por 4 anos. E aí fazem 2 anos que agora estamos novamente em Campina Grande, aqui à disposição de Carrobé, no Rema, né? Mas, repito, tenho muito a agradecer a esse ministério, Abraão, tenho muito a agradecer. Eu sou muito grato a seu tio, né? Mas sou muito grato também a pastor Bud, a Carrobé, a Guto, dia das mães, eu ligo para Carrobé, né? Eu digo que Carrobé é minha mãe, né? Então, que Guto é o nosso pai grande agora, o pessoal chama ele de pai grande. é o pai grande, né? Pronto, pois bem. Então, Guto, eu não sei como agradecer a ele, porque a paciência dele comigo, a generosidade dele comigo, né? Carrobé, então, e os demais, né? Graças a Deus, eu tenho transitado entre esses grandes ministros, como Maneco, enfim, eu repito, eu vou pecar se eu não citar todo mundo aqui, né? Mas fico muito feliz deles até me entenderem e cuidarem de mim, né? Eles foram testemunha também do meu crescimento aí, né? Meus puxões de orelha, como eu falei, né? Posso contar mais um do pastor Bud? Claro, é para contar mesmo. Eu ainda era diácono, né? E aí, pastor Bud morava aqui no bairro de Bodocongó, próximo à Universidade Federal. E aí, minha esposa me disse um dia, meu filho, ontem, foi anteontem, foi aniversário do pastor Bud. Eu falei, foi? Aí eu falei, rapaz, eu queria dar um presente para ele. Fiquei pensando, mas o que dar, pastor Bud? Rapaz, o que eu posso dar? E lembrei, tinha visitado a casa dele e tinha visto lá um cachorro pinte, chamado Paco. Um cachorro pinte chamado Paco. Ele tinha um cachorrão Rottweiler chamado Lázaro, com a cabeçona gigante. Ele tinha canário belga. Eu falei, vou dar para ele um casal de pássaro argentino, chamado Calopsita. Aí eu tava com um gaiolão gigante, casal de Calopsita. Voltei numa bicicleta, não tinha transporte, voltei numa bicicleta e me mandei para Bodocongó, para a casa dele. Cheguei lá na porta, aí Rosa Varela era quem cuidava da casa, e era secretária de pastor Bud, me recebeu na porta, e aí disse, bom dia, irmão. Eu disse, bom dia, irmão, tudo bem? Pastor Bud está aí. Ela disse, você avisou a ele que vinha? Eu falei, ué, e precisa avisar? E pastor não é para receber a gente qualquer hora, qualquer dia, não, qualquer momento. Olha, irmão, ele não gosta de visita assim, que você não avise não, cara. Ele é muito ocupado. E eu resistindo para entrar, eu forçava a porta e Rosa segurava. Até que dia... E o gaiolão... Ei, ali em Bodocongó era perigoso os assaltantes me pegar naquela esquina, eu com a bicicleta numa mão, a gaiolona na outra, e eu querendo entrar e ela não deixava, até que Jen chegou, Policarpo, ela ainda falava assim, com dificuldade o português, aí eu com a cabeça do Jen, eu queria falar com o pastor Bud, aí ela, e Rosa ficou olhando assim para mim, como quem disse. Aí eu entrei na sala lá, ela foi chamar ele, demorou um pouquinho para ele vir, mas quando ele veio muito sério. E aí Jen disse, Bud, Policarpo trouxe esse presente para você, pelo seu aniversário. Aí tu todo animado, pastor. E Rosa olhando da cozinha, né? E aí ele fez a seguinte pergunta, faz muito barulho, irmão? Eu falei, pastor, olha, um barulho maravilhoso, alto. De noite, eles fazem um barulhão. Ele agarrou na gaiola assim, disse, vá-se embora com sua gaiola e seus passarinhos daqui. Eu não quero barulho aqui não, rapaz. Eu quero sossego.
Ei, era Diana agarrado no gaiolão do lado. Não, Band, não, Band. Band, por favor. E ele, vai embora, rapaz. Saia daqui com esse negócio, eu não quero barulho aqui, não. Meu Deus, que Rosa olhava assim. Me botando pra fora com gaiola, passarinho e tudo. Aí Diana disse, não, Band, pelo amor de Deus. Aí ele disse, quando ela disse, eu cuido, Band. Quando ela disse, eu cuido, eu disse, Diana, você cuida, viu? Eu mesmo não chego nem perto. Deu as costas e foi-se embora, né? Eu não quero. Moral da história. Um mês depois, Diana chegou para mim, Policarpo, você podia ir lá em casa buscar aquela gaiola, porque ela botava toda noite, coitada. Ela botava um lençol, era uma coberta sobre a gaiola, cuidando dos passarinhos. Aí Paco, o cachorrinho Paco, puf, no lençol, né, no cobertor, derrubou a gaiola, um passarinho foi embora. Ela veio me pedir, você por acaso não se incomodaria de ir lá buscar, não? Eu digo, não, Diana, eu fui pegar o presente de volta, né? Mas o pastor Buddy era maravilhoso no sentido, irmão, de que ele sempre falava a verdade, né? Ele nunca escondeu os sentimentos dele, ele sempre foi... Isso me cativava, isso me cativava, a originalidade dele. Ele era original, cara, ele nunca maquiou os naquela época da prata ali, aí quando alguém... A gente soube dessa história, aí todo mundo, tu sabe que levou a lapada agora? Cara, era uma onda que apoiasse o pastor, viu? Não é na Prata, presta atenção nessa, eu tenho que contar essa. Né? Eu já como pastor em Petrolina, já tinha um grupo, né, de pessoas assim, eu trouxe um ônibus lotado, 54 pessoas no ônibus, fora alguns carros que vieram avulso, né? Olha, irmão, eu sempre falava pro pessoal, olha, o pastor Band é um amor de pessoa, Guto, cara, é uma mãe, e assim, mas nem o pastor Band tinha ido lá na minha gestão, né? Nem Guto também não. Uma vez eu até reclamei com o Guto, falei, Guto, cara, você não me visita. Eu tô há 5 anos em Petrolina, você nunca foi me visitar. Ele disse, faz o seguinte, dá uma tapa em Avani que eu chego lá. Em outras palavras, cria um problema bem grave, que aí eu chego, que eu só tô indo agora, meu filho, só apagar incêndio, tô só indo resolver bronca. Não tá tendo bronca lá, meu filho, vai continuando, vai dando continuidade, né? O pastor Diego aqui tá dizendo, fala daquele dia que o senhor me apresentou, ele, e ele disse para eu admirar Jesus. Como foi essa história aí? Foi. Pronto, eu ia concluir isso, né? Então eu trouxe, né, um grupo de pessoas, cara, quando chegamos ali na Prata, né, já começando o culto, encostou o ônibus assim, eu digo, desce aqui. Aí eu trouxe quase o pessoal todo do ônibus, meu filho, para apresentar o pastor Bando, que ele estava lá no estacionamento abrindo aquele Honda Civic azul dele. E aí ele, pipito, tentando abrir, a porta não abria, aí eu fui trazendo o pessoal assim, botei todo mundo aqui arrodeado, eu falei, gente, fica aqui porque eu vou rapidamente apresentar vocês o pastor Bud, né, tal. Rapaz, quando eu coloquei todo mundo enfileirado assim, pastor Bud, e ele, aí o pastor Bud, aí eu cheguei perto dele, bem pertinho assim mesmo, né, aí eu fui cair na besteira de perguntar, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Aí ele, estou precisando que você saia de perto de mim que eu quero abrir esse carro, rapaz. Aí eu olhei para o pessoal assim e falei, gente, vamos sair aqui, depois a gente fala com ele, que ele deve estar muito ocupado, né? E eu tirei. Aí durante essa conferência eu fui apresentar Diego a ele, né? E aí disse, pastor, esse menino aqui, esse rapaz, esse jovem, olha, meu auxiliar lá, admira demais o Senhor. Aí ele disse, manda ele admirar Jesus, rapaz. Ele tem que admirar Jesus, eu não. Eu digo, misericórdia, pai. Toda vez que tentava chegar perto, era uma lapada. Pá, pá, pá. Mas é isso, rapaz. Eu costumo dizer assim, Abraão, igual o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele batia forte, meu filho. Ele batia com os 2 pés. Ele batia com os 2 pés, meu filho. É bom. No seu caso, eu aprendi a levar lapada de pastor. Eu ficava contente, né? Porque eu tomava lapada e eu voltava para casa. Não voltava chateado.
Eu queria até ficar com raiva dele, mas parece, o que acontece que eu não fico com raiva dele, cara, né? Por que será que ele faz essas coisas comigo e eu ainda continuava amando ele, né? Servindo ele, né? Era uma coisa. Admirar Eu devo Jesus. muito, eu devo muito ao pastor Bunny. Olha, todo ensinamento. Quanto tempo, meu filho? Só tem 6 minutinhos. Jeová. Soltaram uma Né? bomba dentro da sua casa e ele saiu com raiva para ver quem foi. Soltaram uma bomba, conta essa história aí. Soltaram uma bomba dentro da sua casa e você saiu com raiva para ver quem foi. Foi Quem foi que Guto, soltou a Guto quase bomba me da tua matou do casa? coração. Guto quase me matou. Foi Hugo, perdão, Guto não. Hugo quase me matou do coração. Muitos anos, né? Muitos anos a minha família nunca havia se juntado assim. Eu nunca consegui levar minha família para Petrolina, né? Então, A é outro família, a favorzão. tua família? Era minha família toda em Campina. Eu nunca consegui levar para Petrolina. Então, o Meu Deus. Hugo fez isso para mim. Só que ele fez assim, ele fez combinado com minha filha, sem dizer nada, ele chegou lá com um micro-ônibus e mais um carro, se não me falha a memória, né? Era um sábado à noite, e eu morava numa casa que o muro que cercava a casa era um muro até, assim, de certa forma, baixo, não era tão alto, era um muro baixo, assim, né? E aí eu tô na sala lá com minha filha Tati, ela já sabendo de tudo, né? Que minha família estava na estrada, no caminho, ela acompanhava, mas eu não sabia. Mas de repente, cara, alguém botou um rojão em cima do muro, e aquele rojão, ele parecia um vulcão, assim, ó, em cima de um carrinho velho que eu tinha lá, cara. Ó, era fumaça, fogo, e aí eu me desesperei, minha filha me deu corda, disse, pai, estão tocando fogo no seu carro. Cara, eu corri, tava molhado, acho que tinha chovido um pouquinho em Petrolina, uma raridade, tava molhado, não sei o que foi, ela lavou lá à frente, parece. Cara, eu saí na carreira, escorreguei, bati no portão, pá, joelho, peito. Quando eu abri lá fora, antes de eu abrir, cara, ele estourou uma bomba de cabeção desse tamanho em cima do muro. Pum! Nossa, cara. Olha, eu disse, meu Deus do céu, além dos cabos tocar fogo no meu carro, os caras explodiram o meu carro. Aí quando eu chego na rua, tá meu pai, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, e ele, o Hugo, o criminoso, quase me matou do coração, cara. Olha, eu passei mal, sério mesmo, passei mal. Minha filha veio depois, pai, toma uma aguinha com açúcar aqui. Os cabas carregam, meu amigo. Eu nunca pude me vingar de Hugo, não. Na realidade, eu só tenho a agradecer porque ele fez isso mais de uma vez com minha família, me ajudou. Hugo fez algo brilhante comigo também, mais uma vez reconheço aqui, é que ele me trouxe lá de Petrolina com minha esposa, de surpresa, para eu fazer o casamento de meu pai, quando ele completou 50 anos de casado. Então, ele disse para minha família que quem iria fazer a renovação de votos, né, quando eles completaram 50 anos, boda de ouro, de casados, 50 anos, ele disse para minha família que faria isso pelo meu pai e minha mãe, e quem iria pregar na cerimônia seria pastor Moacir, que é outro queridão nosso, que é misturado com a família toda. Só que Hugo me trouxe de Petrolina, junto com minha irmã caçula e meu cunhado. Nós ficamos escondidos na casa de Hugo o sábado todo, para que no domingo fizesse esse evento. E aí ele alugou um salão de festa, tudo ele fez generosamente, como ele sempre foi carinhoso conosco, né? E aí eu apareci e quase que uma das minhas irmãs morre do coração. Porque fazia muitos anos que a gente não se via, nós somos muito apegados assim, né? Os irmãos são muito apegados. Ia ser uma alegria e uma tristeza. Era. Quase. Tem que ter Hugo aí. Hugo tá... Quase teve uma tragédia, rapaz. Quase cometeu uma tragédia, porque foi uma alegria muito grande a gente chegar, mas a minha irmã passou mal, né? Ficou até com dor. Quase teve uma trombose, com uma dor no braço, passando mal, Jesus de Nazaré. Até recompor tudo, foi...
Esse Hugo é carrego, meu amigo. Ei, Paulinho, acabou, cara. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou entrar em outra live agora do pessoal que estão programando o Euler, lá da sede. E obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí por participar. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todo mundo também. Olha, Gutão aí, ó. Álcool gel. Olha. Renato, valeu, pessoal do Chile, pessoal do Petrolina, obrigado, pastorzão, valeu, hein? Foi bom demais. Eu que agradeço, Foi muito divertido e bom demais lembrar dessas coisas, né?